Vocês aí que estão nos assistindo, nos acompanhando, já devem ter ouvido falar do jejum intermitente, pois esse é o assunto, a pauta do nosso bate-papo com a doutora Jussara Munareto. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Vamos falar de jejum intermitente para o emagrecimento. Sim, já estamos aqui, estágio total, né? Primavera, verão, a gente começa a correr, querer ficar em forma do dia pra noite. Do dia pra noite não dá, mas Saber, funciona tem métodos. ou não funciona? Vamos descobrir a partir de agora. Isso aí, funciona. Eba! Então, assim, o que o jejum, os seres humanos, né, desde que foram desenvolvidas a genética, e a gente não mudou geneticamente, nós continuamos como sendo aqueles coletadores lá de 25 mil anos antes de Cristo. Bom, mas o que mudou? Mudou o ambiente, né? Então a gente tem oferta de alimentos muito grande no dia a dia. Então a gente fica pouco tempo sem comer. Tá? Então, ou seja, geneticamente nós estamos preparados para ficar bastante tempo sem comer, porque era o que acontecia há milhares de anos. A gente tinha que caçar o alimento, ir atrás, isso aí. Exatamente. E o que está gerando? Um excesso de tecido adiposo, de gordura. Esse tecido adiposo, ele é um órgão endócrino, ele produz hormônios, né? E que são ativos no nosso organismo. E o tecido gorduroso em excesso gera um processo inflamatório, né? Então, chamadas as adipocinas, são substâncias pró-inflamatórias. Né? Então, o excesso de peso é uma inflamação crônica de baixo grau. Então é isso que é importante. E essa inflamação crônica de baixo grau gera doenças para o organismo, né? Então ele aumenta a produção de placa nas artérias, ele gera artrites, artroses, né? E diabetes, né? E daí, em 2016, um médico, né, que ganhou o Prêmio Nobel de 2016, chamado Yoshinori Oshumi, exatamente. E ele associou então o jejum intermitente, ou seja, aquele jejum que tu fica fazendo uma pausa, né, fica algumas horas sem comer, com renovação celular, com aumento de telômeros, ou seja, aumento da longevidade. Tá? Ou seja, de alguma forma, o jejum intermitente buscou o que a gente fazia há milhares de anos atrás. Exatamente, e confirmou que aumenta a longevidade, tá? Então, especialmente, o que é importante a gente saber? De noite é produzido o hormônio do crescimento, né? E se a gente come, esse hormônio do crescimento, ele não é produzido na quantidade suficiente. E o que vai acontecer? Vai haver, então, não havendo a renovação celular, então altera a parte hormonal e favorece que a gente viva menos. Tanto é que as pessoas que são obesas vivem em média 8, 9, 10 anos menos do que a pessoa com peso normal. Por quê? Porque existe uma alteração hormonal que leva a esse problema, tá? E quando a pessoa faz jejum, o corpo faz o quê? Ele vai buscar glicose na gordura. E aí vai queimar esse excesso de gordura que tem no organismo. Queimar esse excesso de gordura. E mais, então quando existe a produção do chamado hormônio glucagon, que é um hormônio que vai fazer o que a gente chama de gliconeogênese. Ele vai produzir glicose por meio da gordura, tá? E não, como não tem glicose, ele vai formar aquela glicose a partir da onde? Da gordura. Então ele tira a gordura e começa a fazer então a glicose, gerando então o emagrecimento, né? Agora, falando no emagrecimento, que tanto nos importa, como se dá esse jejum intermitente para cada tipo de pessoa? Que eu imagino que cada uma tem um organismo específico, então alguém suporta fazer 6 horas, 8 horas, 12 horas. Exatamente, isso aí. Então existe variabilidade das pessoas. Tem pessoas que suportam bem a ficar muitas horas sem comer, outras suportam mal, né? E então, esse jejum é sem nada? É sem água? É sem nada? Não, esse jejum radical? Não, jejum é de comida, não de bebida. Já melhorou, viu, gente? Água, chá, café, sem açúcar. Pode. Botou açúcar,
acabou o jejum. Ah, meu. Daí jejum é sem nada de alimento que vá gerar calorias. E isso pode ser, eu, por exemplo, me deito às 10 da noite e fico até às 9 da manhã só tomando água, chá, sem comer. Já vale um jejum? O jejum, para a gente chamar, porque esse prêmio Nobel ganhou porque ele identificou o que a gente chama de autofagia. O que é autofagia? Se autodestruir determinadas células. Tá? Então, o que é autofagia? Destrói células que ele destrói a gordura e produz, e destrói células que estão desgastadas, que estão envelhecidas. Então, por isso que há a renovação celular. Então, aumenta a longevidade, porque ele vai aumentar então, essa destruição de substâncias que são tóxicas. Então, ele vai destruir, inclusive, vírus, né? Se discutiu agora há algum tempo com relação ao uso do jejum para destruir doenças. Então é comum, e daí as pessoas devem se lembrar, quando a pessoa está doente ou está com alguma infecção, o que é a primeira coisa que acontece? Fica sem fome. É mesmo? E por que fica sem fome? Porque é um mecanismo de defesa do organismo, porque ficando sem fome ele vai produzir o glucagon, que vai fazer a gliconeogênese e vai produzir substâncias, que são os lisossomos, né, que vão englobar, então destruir bactérias, vírus. Então ele tem essa função de produzir essas substâncias que vão destruir células antigas. Uhum. Isso vai gerar bem-estar, clareza mental, energia, tá? Porque se normalmente que a pessoa diz, eu vou ficar sem comer, eu vou ficar indisposta, cansada. Não, ao contrário. A pessoa vai ficar mais disposta, com mais energia, vai conseguir com mais se recuperar, porque o disposição. organismo vai produzir isso. Mas, doutora, não sei se você percebeu que eu perguntei. Esse jejum intermitente vale durante o sono? Sim, é justamente o período que a gente vai emendar. Eu já queria me aproveitar, tô dormindo e não como, já tá valendo. Exatamente, esse é o período que a gente vai aproveitar. Pra gente pelo menos iniciar, né, dar esse pontapé inicial. Bom, eu comi a última vez às 8 da noite, então vou tomar o café às 7 da manhã. Então tu já tem aí 11 horas, né? Então se tu prolongar esse melhor jejum, ainda. melhor ainda. Então existem várias maneiras, tá? Então, quando que começa a ter um efeito bom? A partir de 14 horas de jejum. 14 horas de jejum. Mas tem gente que já consegue algum resultado positivo a partir de 12 horas. Resultado de perda real de peso. E então, quanto tempo pode ser feito o jejum intermitente? Normalmente a gente indica não fazer todos os dias, né? Então pode fazer 2 dias seguidos, 3 dias seguidos ou dias alternados, né? Então é importante fazer o jejum intermitente, quer dizer, alternar, então, para que o organismo, vamos dizer assim, não se... ele acaba se adaptando e não gerando o resultado que se quer, tá? Então existem várias, tem janelas sem comer de 24 horas. Jesus amado. Tem gente que consegue numa boa, então comeu meio-dia, vai comer o meio-dia. E mesmo com esse disparo, com essa janela tão grande... É sensacional para reduzir peso. É mais ele vai ter um eficaz. Resultado maior. Então, o que é mais comum? É 8, 16. 8 horas do dia a pessoa come, 16 horas do dia fica sem comer. Tá? E pode tomar água, chá, café. Mas esse comer é um comer focado. Em princípio pode ser comer moderado, né? E daí nos outros dias come. O ideal, na verdade, não é comer muito nunca, né? Sim, ter disciplina. Mas como às vezes nós não temos disciplina, o jejum intermitente é uma boa forma para quem está aí querendo chegar no verão com tudo em cima e melhor ainda, né? Estabilizar o peso e aprender que isso é que é o fundamental, a ter uma alimentação mais equilibrada e aí aqueles tempinhos que a gente dá uma exagerada pode voltar, compensar com o jejum intermitente. Então é uma estratégia que usa o relógio e não a nosso comida. favor. Usa o relógio, né, sem comer naquele período, naquelas horas, fica sem comer e é ótimo, é sensacional para redução de peso,
anti-envelhecimento, melhora da qualidade da pele, então tem vários benefícios. Melhora tudo. Fazer o jejum intermitente tem vários benefícios, mas para emagrecimento funciona bem. Aquelas pacientes que não estão conseguindo reduzir peso, pode fazer o jejum, que é um auxiliar. Ele né? dá um disparo, assim, Isso, nessa perda de peso. Se quiser orientação médica, a pessoa tem diabetes, daí tem que ter um cuidado maior, né? Então, devo fazer ou não devo fazer, daí é bom consultar um médico, né? Mas independente de qualquer coisa, antes de começar, né, com o jejum intermitente, é sempre bom consultar, não fazer por conta própria também, até para ter esse papo esclarecedor, como a doutora Jussara está conversando com a gente agora e nos dando essas dicas. Não sejam doidas, né, meninas? E meninos também, né? Vamos fazer, mas vamos fazer, claro, com todo cuidado, porque, claro, o resultado é emagrecimento, mas sempre com foco na saúde, né? Exatamente, isso mesmo. Obrigada. Obrigada.